maior aplauso para Ele. Deus maravilhoso. Aleluia. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Dê boas-vindas àquele que está mais próximo a você. Um bom dia. Bem-vindo, bem-vinda à casa do Senhor. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Daqui a pouco vamos ter um coral aqui, hein? Só cresce aqui o negócio, não é não? Poder se sentar, queridos. Aleluia. Nós vamos repetir, assim como foi no culto do Espírito Santo, a passagem sobre o livro de Jó. Só que o diácono Paulo pregou no capítulo 38 da nossa jornada bíblica de hoje. E nós vamos repetir essa mensagem também. Não combinamos nada, mas escolhemos pelo Espírito Santo o mesmo texto. Então vai procurando aí que eu estarei orando. Deus, nós consagramos esse momento de leitura da Tua Palavra em Tuas mãos. Perdoe os nossos pecados, purifica-nos com Teu sangue, Jesus, porque como igreja já nos posicionamos nas regiões celestiais e banimos, ó Deus, da nossa presença, Senhor, todo e qualquer espírito contrário ao Teu. Que caia por terra todo engano, toda falsa profecia, Senhor. Tudo aquilo que se infiltrou, Senhor, que parecia que vinha de Deus, mas não vem. Então, vai saindo da nossa vida, da nossa casa, do nosso meio, dos nossos pensamentos. Porque nós só autorizamos a manifestação do Espírito Santo de Deus nesse lugar, e que você diga amém. Então, Jó capítulo 38, ok? Jó capítulo 38, começando do verso 1. Jó capítulo 38. Tem gente procurando ainda, que eu estou escutando folhas. Pronto, aleluia. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu no ventre, pois quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhes tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui você pode chegar, mas desse ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. No capítulo 42 também, no verso 1, também diz assim: então Jó respondeu o Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos?
Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas, e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, e que você diga amém. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, voltaremos para ela se assim for da vontade de Deus. Depois de permanecer calado diante do sofrimento, diante da dor e das perdas que Jó enfrentou, finalmente Deus fala e responde através de um redemoinho. Em outras versões, usam a palavra tempestade. Esse capítulo 38 marca um ponto de virada. Diante de tantos questionamentos por parte de Jó. Quando Deus fala, Ele não responde às perguntas e dúvidas que Jó havia feito ao longo dos capítulos, ao qual nós estamos sequentemente lendo a cada momento através da jornada bíblica, mas ao responder, o Senhor deixa bem claro que a sua soberania e a sua vontade sempre prevalecem. O homem pode espernear, o homem pode questionar, o homem pode murmurar, o homem não pode entender o que está acontecendo, mas, assim como o diácono Paulo pregou aqui no culto do Espírito Santo, Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Ele é soberano, a sua vontade sempre prevalece. Às vezes, Deus, Ele expressa a sua vontade para a nossa própria vida pessoal. E se nós deixarmos passar essa oportunidade de fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele tinha para nós de bom, porque Deus não tem algo ruim para a nossa vida. O que Deus tem para nós é bom e é muito bom. Então, já que não nos esforçamos ou não nos inclinamos para fazer a vontade de Deus, Ele pega aquilo que era para nós e dá para outro. Deus pode fazer isso comigo, se eu assim não me submeter à sua vontade. Se eu me entregar ao próprio desejo do meu coração. Ele pode tirar e até me tirar dessa posição e colocar outro ainda melhor do que eu. O Senhor queria, através da sua pergunta, como Ele fez aqui no verso de número 4, Ele falou assim para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? O Senhor queria que Jó refletisse o quanto ele, como ser humano, é totalmente limitado. Às vezes, ao longo da vida, nós adquirimos algumas coisas, alguns bens. Às vezes, ao longo da vida, nós vamos nos achando que somos alguma coisa. Até que vem uma experiência como essa, que veio sobre a vida de Jó, que fez ele refletir. Refletir como ser humano que ele é e nós somos limitados. É nós também que, diante da grandeza de Deus, precisamos cultivar esse relacionamento com Ele, cheio de reverência e humildade.
Já contei isso aqui, a minha esposa, certa vez, ela teve um sonho. Nem todo sonho dela vem de Deus, mas alguns ele acerta. E é verdade, né? Nem todo sonho é absoluta verdade. A gente tem que perguntar a Deus: Senhor, esse sonho veio de ti? E ela teve um sonho que veio da parte de Deus. E ela via no teto dessa igreja, lembram desse sonho? Uma grande hélice. E a hélice rodava. E ela perguntou: Senhor, o que é isso? E o Senhor disse: aqueles que se orgulharem, porque o que o orgulhoso faz? Ele sobe. Aqueles que subirem, além do limite que eu estipulei, as suas cabeças são cortadas. E a hélice está aqui, irmãos. Olha para cima aí. Está aí, ó. É uma hélice espiritual. Por isso que no nosso relacionamento com Deus, precisamos ser reverentes. Precisamos ter respeito. Nós vivemos uma época em que as coisas sagradas estão sendo blasfemadas, desrespeitadas. Fazem piadas com o Espírito Santo. Fazem piadas com a Bíblia. Fazem piadas com as coisas de Deus. O que é isso? Falta de reverência, de respeito. O homem também, e assim nós que já temos essa natureza humana decaída, todos nós temos orgulho. O orgulho faz parte dessa natureza humana decaída da nossa parte. E se dermos vazão a isso, nós deixamos a humildade de lado e temos um relacionamento com Deus e com os outros altamente arrogante, orgulhoso. E Deus resiste aos orgulhosos, mas concede uma maior graça, aos humildes. Portanto, humilhem-se perante a poderosa mão de Deus, para que no momento oportuno ela vos exalte. Quando Deus exalta alguém, irmãos, ninguém tira essa pessoa da posição que Deus a coloca. Ninguém tira. Na antiga cultura israelita, o relacionamento do homem com Deus era totalmente equivocado. Jó, ele traz uma margem de um relacionamento verdadeiro com Deus, coisa que atrás dele havia um engano muito grande. No passado se cria, na época de Jó, que a prosperidade era vista como um sinal da bênção de Deus e o sofrimento sempre como uma punição pelos pecados. Na época de Jó se cria dessa forma. Daí nós já entendemos de onde vem essa teologia da prosperidade. Onde algumas igrejas também, elas pregam a palavra muito bem e daqui a pouco distorcem a palavra para arrancar dinheiro do povo. Usam a própria prosperidade como um sinal da bênção de Deus, como se sofrer pela causa de Cristo não fosse algo que vem da parte do Senhor. Essa mentalidade influenciava na forma como os amigos de Jó julgavam que ele estava em pecado por sofrer dores e perdas que ele passava. Era uma falsa profecia, era um engano. Mas, depois dessa experiência de Jó, porque estamos findando o livro de Jó, essa falsa profecia, ela caiu por terra
E hoje, nós cremos que aqueles que sofrem por causa da sua fé em Deus, eles têm motivo para se alegrar. Como é que é isso, pastor? Está na Bíblia, multimídia, Mateus 5, verso 11 e 12. Jesus disse no Monte das Oliveiras, nas bem-aventuranças, ele liberou essa palavra em Mateus 5, 11 e 12. Diz assim, olha, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se, aí ó, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Parece uma loucura se alegrar no momento do sofrimento, mas que soframos não por fazer aquilo que desagrada a Deus, que soframos não pecando contra o nosso próprio corpo, que soframos por uma dor que haverá recompensa da parte do Senhor. Jesus também disse lá no Evangelho de João, ele disse assim, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha coragem, não retroceda diante de qualquer dor, sofrimento ou daquilo que você não sabe explicar. Às vezes, por não sabermos explicar, falamos bobagem. Ah, eu acho que é isso. Deus falou que é isso. Não, eu já vi uma situação, Deus falou, Deus ficou em silêncio até o capítulo 38. Jó não blasfemou, porque o desejo de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. O desejo de Satanás era fazer, olha, tira tudo dele. Tira os seus bens, se ele não vai blasfemar o teu nome. Jó não blasfemou, mas ele questionou, ele murmurou, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Antes de chegar o capítulo 38, Jó tinha parado de falar por acreditar que o seu fim estava próximo. Jó, ele parou de falar porque, para ele, a sua vida não tinha mais jeito. Os seus amigos os acusavam. Ele perdeu os bens, ele perdeu os seus 10 filhos, ele perdeu a sua saúde. Não tinha nem mesmo mais o apoio dentro de casa da sua esposa. Ninguém compreendia o que estava acontecendo. E às vezes tem momentos na nossa vida que, por mais que tentamos, não saberemos explicar. Não haverá entendimento. Não haverá clareza. Por isso que Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé é acreditar que mesmo quando a nossa vida sai do nosso próprio controle, está debaixo do controle de Deus. Senhor, eu não sei explicar isso. Nem tudo Deus explica. Nem tudo Deus nos faz entender. Ele quer que os seus filhos o sigam pela fé. Sem fé é impossível. Tem que ser por fé. Quando Deus começa a falar com Jó, até o capítulo 42, o Senhor dá início a uma grande virada na vida de Jó.
Jó não conseguia mudar a situação em que vivia, pois tudo que ia e acontecia ia de mal a pior. Até Deus dar início a essa virada na vida dele. Na verdade, o início já começou lá, nos capítulos primeiros do livro de Jó. Porque ao perguntar ao Senhor, quando eu cheguei aqui e fazia o esboço, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer para nós nesse domingo pela manhã? Eu expus o texto, falei do capítulo 38, falei também um pouco do capítulo 42, mas o que o Senhor quer? Qual é a palavra que nós vamos levar no nosso coração? E ao perguntar ao Senhor o que ele desejava, ele disse assim: olha, avisa a minha igreja, eu vou iniciar uma virada. Ele vai iniciar uma virada. Vejam, irmãos, que Jó, ele foi alvo, é claro, era uma virada só, mas a virada inicial na vida de Jó foi uma virada dolorosa. A gente sabe do final da história, mas o início da história não foi fácil. Isto é, Deus pode e tem poder para realizar mudanças e transformações como Ele fez na vida de Jó. Deus não me deu discernimento. Eu até perguntei, Senhor, eu gostaria de mais clareza. E Ele falou: é só isso. Avisa a minha igreja, eu vou iniciar uma virada. O diácono Paulo pregou: Deus está no controle. E ele contou o testemunho dele. Certa vez na padaria, chateado com Deus, e fazendo pão, e jogava a massa na mesa, plá, e dava soco na massa. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E ali, preparando a massa do pão, de repente, o rádio ligado. O pregador falou assim: você quer a resposta? Você quer saber o que está acontecendo? Ele falou: opa, isso é para mim. Foi para o escritório, né? Sentou. E o pregador só falou isso: olha, a resposta é que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Falou isso para ele. Jó fez tantas perguntas. Sabe como Deus respondeu para ele? Com 70 perguntas. Às vezes a gente quer respostas, mas Deus vem com mais perguntas. E perguntas que nós não conseguimos responder. No capítulo 42, diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele intercedia, quando ele orava pelos seus amigos que o acusavam o tempo todo. E não é fácil você orar por alguém que aparentemente quer o seu mal. Qual é a nossa inclinação? A nossa inclinação é querer retaliar agora. Fulano vai ver o que é bom. Ciclano vai ver o que é bom. Porque agora Deus falou. Agora eles estão errados. Agora eu estou certo. Jó precisou abandonar esse sentimento de vingança, de retaliação e interceder. E ao interceder, diz as Escrituras, que nós sabemos muito bem, o Senhor mudou a sorte de Jó, restaurou a sorte dele. Foi justamente nessa hora que Deus, além de mudar a sorte de Jó, realizou uma grande virada na vida dele. O Senhor devolveu a ele o dobro de tudo que ele tinha, tudo que ele perdeu, animais, os filhos,
e até a sua própria saúde. O Senhor abençoou, diz o capítulo 42. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, e ainda viveu mais 140 anos e viu até a sua quarta geração. Viu o neto dos seus netos. E eu recebi um recado essa semana, né? Vanessa fez uma surpresa dizendo: estou grávida, vem o terceiro neto. Eita Deus, tá bom demais. Eu falei, eu quero mais, eu quero uns 12, as 12 tribos. Vem mais um. E até conversando com a Rosângela, eu falei, como Deus tem sido bom para conosco. A gente conseguir ver a nossa geração seguinte. Não quero viver como Jó viveu. Apesar que não sou eu que quero, né, irmãos? Deus é que controla tudo. Seja feita a tua vontade, Senhor. Portanto, como disse até mesmo Paulo lá em Coríntios, ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisa boa para a tua vida, acredite nisso. Jó, depois de ouvir a resposta de Deus, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Ele declarou isso, nós lemos. Jó passa de um estado de questionador, de um homem duvidoso, para um homem cheio de fé e de confiança em Deus. É isso que Deus quer que você também se transforme. Ele reconhece que Deus tem o controle total sobre todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Nada pode impedir a Deus. E mais, quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Se Deus estendeu a sua destra fiel para te abençoar nessa manhã, quem pode impedir dele te abençoar? Se Deus está dizendo, eu vou iniciar uma virada, quem pode intentar contra o Senhor? Deus inicia a partir de hoje uma virada e nenhum dos seus planos poderá ser frustrado. E eu quero, porque nós sabemos muito bem que para receber algo de Deus, primeiro, Deus não age na força nem na violência, mas é preciso exercer fé. Talvez você diga, pastor, eu quero ser alvo dessa virada que Deus vai iniciar a partir de hoje. Então você tem que crer, você tem que levantar e falar, Senhor, eis-me aqui. Porque eu preciso de uma virada. Eu preciso, Senhor, que algo, o Senhor possa mover as águas da minha vida. E a situação não pode continuar da forma ao qual está. E eu sei que é uma manhã de Santa Ceia, mas eu quero encorajar você a exercer fé nessa manhã, a se levantar e vir aqui perante o altar e colocar a sua vida diante de Deus e colocar essa situação. Senhor, inicia nessa situação que eu estou colocando em oração uma virada. Eu preciso de uma virada. Eu preciso, Senhor, da tua ajuda. Venha aqui perante o altar. Vem aqui, fecha os teus olhos aqui, é você e Deus, e você vai falar o teu particular com Ele. Senhor, me ajuda assim como o Senhor fez na vida de Jó, faz na minha vida também. Inicia, Senhor, inicia.
De pé, toda a igreja. Aleluia. Então, Senhor, aqui estamos, perante o teu altar. E diante da palavra que o Senhor mesmo anunciou, nós queremos colocar, Senhor, essas áreas da nossa vida em tuas mãos. Senhor, quantas vezes achamos que a nossa vida está sem controle, está sem rumo. Jó também, Senhor. Quando o Senhor ficou em silêncio, ele falou tanta bobagem. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele levantou tantos questionamentos. E, Senhor, nós somos assim. Nós falamos daquilo que não temos conhecimento, Senhor. Porque nós, às vezes, nos relacionamos contigo, mas te conhecemos só de ouvir falar. Mas nessa manhã, Senhor, abra os nossos olhos. Nós queremos te ver, Senhor. Queremos te ver como o profeta Isaías, quando no dia em que o rei Urias, o seu tio, morreu, ele correu para o templo. Ele correu para o templo assustado, porque ele já sofria ameaças de morte, Senhor. E ele correu para o templo, porque o seu apoio natural tinha ido embora, Senhor. E às vezes, ó Deus, Senhor, o nosso apoio natural, ele precisa mesmo ser retirado para que o sobrenatural de Deus se manifeste. Senhor, e o Senhor se revelou a ele. Senhor, nós estamos aqui no templo como Isaías. Nós estamos aqui perante o teu altar, Senhor, e apresentamos, ó Deus, essa área da nossa vida em tuas mãos. Isaías também, Senhor, com certeza ele questionava: o que será de mim? O meu tio, o rei Urias, morreu, o que será de mim? Deus tem poder para te guardar. Deus tem poder para te sustentar. Ainda que você tenha perdido o emprego, tenha perdido a saúde, tenha perdido algo ao qual te faz muita falta hoje, Deus tem poder para restaurar e restituir o dobro, assim como o Senhor fez com Jó. Então vamos adorar, aleluia. Sim. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na qualidade de ministro do teu evangelho, na qualidade de profeta nessa manhã, Senhor, eu quero liberar o início dessa virada, Senhor. Essa virada que só tu podes fazer na nossa vida. Senhor, nós, Senhor, somos tão presunçosos, somos tão, Senhor, arrogantes, somos tão donos da nossa própria vida, até que tudo começa a dar errado, Senhor. Até que tudo sai do nosso controle, Senhor. E nós olhamos para o céu para perguntar o que está acontecendo, Senhor. Na verdade, mas Deus quer ter relacionamento através de reverência e humildade. Deus quer que você trate Ele com respeito, que outros faltem com respeito, mas você não. Você é um filho de Deus. Você é gerado da água e do Espírito. E em nome de Jesus eu profetizo, Senhor,
eu profetizo o início. Eu impetro essa bênção, o início dessa virada da tua parte, em o nome de Jesus, e que você diga amém. Então, o meu justo viverá pela fé. Vamos voltar assim, pela fé. Vamos sentar novamente.